Neste vídeo vamos falar de três elementos que costumam acompanhar o texto, as imagens, as tabelas e as listas, e saber como é que os podemos tornar mais acessíveis. Em relação às imagens, podem facilmente imaginar a dificuldade ou a barreira que tem para uma pessoa cega. E a ideia aqui é que qualquer imagem que um texto tem, que um documento traz, deve ser sempre acompanhada com um texto que a descreve, o chamado texto alternativo. Vamos ver aqui como é que neste documento com o qual temos vindo a trabalhar, sobre as Nações Unidas, poderíamos fazer isto para esta imagem que representa o símbolo das Nações Unidas. Portanto, eu seleciono a imagem, posso carregar com o botão direito do rato sobre ela e ir aqui à opção Formatar Imagem. E agora aqui no painel que se abre, eu vou aqui aos esquemas e propriedades, e existe então aqui a possibilidade de eu preencher um texto alternativo. Aqui uma atenção especial sobre a descrição. Eu poderia colocar aqui um texto do tipo símbolo das Nações Unidas composto por um hemisfério no qual se vêem todos os continentes, hemisfério esse que é rodeado por uns louros. Portanto, haverá obviamente algumas regras da língua portuguesa que nos permitem escrever ou ilustrar, fazer boas descrições textuais sobre a imagem que estamos a ver. E eu, para isso, encorajo-vos novamente a ir visitar o site do Places, que já vos falei, uma vez que ele tem aqui na criação de documentos Microsoft Word acessíveis, esta questão aqui das imagens, como as tornar acessíveis, tendo aqui, por exemplo, algumas sugestões sobre aquilo que eles chamam as regras de ouro, sobre a criação deste tipo de legendas. Eu vou só aqui focar que esta descrição que acompanha a imagem não deve ser confundida em relação à legenda que normalmente é acompanhada, que estas imagens costumam ter. Eu vou dar aqui este exemplo. Nós temos aqui uma fotografia de um soldado das Nações Unidas a vigiar um posto fronteiriço. E podem ver aqui também que a legenda que vai acompanhar essa imagem é: um capacete azul armado mantém vigia à entrada de um posto de observação. Como vocês sabem, uma legenda procura descrever a imagem fazendo-a perceptível no contexto do próprio texto. Ou seja, se eu estou aqui num texto onde falo dos corpos da manutenção de paz e da segurança das Nações Unidas, e portanto falo extensivamente sobre isso, então quando eu legendo esta imagem, essa legendagem vem de acordo com o texto que a acompanha. Por outras palavras, se eu tirasse esta imagem para outro texto, muito provavelmente a legenda seria diferente, porque a imagem seria usada num texto que teria talvez um tema diferente. Já a descrição alternativa, isto que estamos a falar, não. Portanto, se a ideia é objetivamente descrever os vários elementos que estão na imagem, por exemplo, neste caso, um soldado das Nações Unidas segurando uma M16, olha em frente, está perto de um posto de vigilância das Nações Unidas, ponto, por exemplo. E, portanto, é uma descrição tão objetiva que poderia ser utilizada para descrever o que se passa nesta imagem, independentemente do texto onde ela é colocada. Okay? Vou agora falar aqui de um outro tipo de imagens que oferece problemas maiores, que são as chamadas imagens vectoriais, que são normalmente estas que são feitas com estes pequenos objetos geométricos, retângulos, segmentos de reta, usando esta funcionalidade que o Word e o PowerPoint e outras ferramentas têm, que são chamadas normalmente de formas automáticas, que nos permitem combinar vários elementos geométricos, por exemplo, retângulos, para fazer um diagrama, que é o que acontece aqui neste diagrama que mostra os 5 corpos pelos quais as Nações Unidas são constituídas. Ora, como podem imaginar, se cada um destes retângulos é uma imagem por si só,
Então isto significa que o leitor de ecrã vai ter muita dificuldade em interpretar este diagrama, porque ponto 1 não é uma imagem, são várias imagens, e portanto cada um destes retângulos teria que ter uma descrição, cada uma destas setas que liga aos retângulos teria que ter uma descrição. Ponto 2, o leitor de ecrã teria que assumir uma ordem. Por exemplo, existindo aqui vários elementos gráficos no mesmo diagrama, qual é a ordem correta de os ler? E isto está relacionado com a própria ordem com que eu, o criador, os coloquei no ecrã. E portanto, podem facilmente imaginar que quando eu criei este diagrama não tive especial atenção à ordem com que coloquei os vários objetos, porque sabia que a pessoa, olhando para a imagem, essa ordem pela qual eu a desenhei, os objetos que a contêm, não é relevante, mas para um leitor de ecrã isto é muito relevante. Portanto, aqui a sugestão que se faz é que se deve evitar este tipo de imagens, e o ideal será, uma vez, se tivermos que a fazer, porque temos que fazer diagramas, era depois combiná-la toda numa só, por exemplo, agrupando-a, ou mesmo passando-a para um programa de edição de imagem como o Paint ou como o Photoshop ou outro qualquer, para tornar isto mesmo uma imagem enquanto ficheiro digital, num formato de imagem, e depois importá-lo aqui para dentro, ok? E depois o resto era tudo idêntico, portanto eu teria que selecionar essa imagem e poderia então ir aqui às formatações de imagem e dar-lhe um texto alternativo. Vamos agora falar um pouquinho da questão das listas. Temos aqui uma lista dos 5 países que fazem parte que são os 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança: China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos. Ora, as listas, muitas vezes quem cria estas listas faz esta pequena batota que vocês veem aqui, que é, cada vez que escreve aqui o nome do país numa linha, faz, por exemplo, um tracinho, tracinho China, depois na linha seguinte, tracinho França. Outras pessoas gostam de ter outros caracteres para representar um item de lista, por exemplo, asterisco China, asterisco França. Porque visualmente, para uma pessoa que vê, facilmente isto é interpretada, este asterisco, este tracinho, como sendo uma indicação de um item da lista. Ora, facilmente podem imaginar que para um leitor de ecrã, se é um asterisco que está aqui, ele lê o asterisco enquanto asterisco. E, portanto, é algum ruído auditivo para quem está a tentar interpretar o texto. Portanto, o que nós aqui devemos fazer, idealmente, é usar as funcionalidades que o Word tem para fazer listas, ou seja, vamos selecionar estas cinco frases, estes cinco itens, estes 5 países, e agora vou aqui às opções de parágrafo, onde tem aqui a possibilidade de eu colocar uma marca. Eu clicando aqui, pronto, obviamente ele acrescenta uma marca de lista, que será depois então lido corretamente pelo leitor de ecrã. Por exemplo, o leitor de ecrã, vou aqui apagar este lixo aqui que ficou aqui, o leitor de ecrã, ao chegar aqui ao início de lista, poderá dizer algo como início de lista, China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, fim de lista, que ajuda então a pessoa cega a interpretar este elemento estrutural, por assim dizer. Finalmente, vamos ver a questão das tabelas e também das dificuldades que elas levantam para uma pessoa cega. Porque, como eu disse há pouco nas imagens dos diagramas, o leitor de ecrã tem que saber a ordem correta com que lê as várias células que constituem uma tabela, não é? E normalmente ele lerá da esquerda para a direita, e depois, obviamente, de cima para baixo. E podem imaginar o quão difícil, por exemplo, nesta tabela que temos aqui, é interpretar, por exemplo, se o leitor de ecrã estiver aqui a ler esta célula que faz parte da coluna 3, que é a coluna dos inícios de mandato, e linha 4, que é o nome do presidente Kirk Waldheim. Portanto, quando o leitor de ecrã diz 1 de janeiro de 1972, a pessoa cega tem
tem que estar recordada que ele neste momento está a dar uma informação sobre algo que ouviu um momento antes, a palavra Kurkaldheim, e coisas que ouviu logo muito antes, que é a coluna do início de mandato. Okay? Portanto, muitas vezes a forma ideal para trabalhar as tabelas pode ser eliminá-las de todo e transformar isto numa estrutura de dados mais fácil de compreender. Por exemplo, tomando isto aqui como exemplos, se isto aqui são fichas de várias pessoas que já dirigiram as Nações Unidas, e eu tenho o nome, o país de origem, início de mandato e fim de mandato, eu poderia transformar isto numa lista, sendo primeiro presidente, Tig Lai, país de origem, Noruega, início de mandato, e depois, portanto, cada elemento da lista seria, por exemplo, um presidente. Portanto, também um pouquinho para pensarem nisso, quando estamos a tentar tornar coisas acessíveis, podemos querer transformar completamente a forma como os dados estão apresentados. Mas na eventualidade de acharem então que uma tabela é a forma ideal, vamos aqui ver então algumas regras. Primeiro, o leitor de ecrã tem que saber que a primeira linha aqui desta tabela, que diz que é coluna nome, coluna país de origem, início de mandato, não são os dados propriamente ditos, isso é o que vem nas linhas seguintes, mas que são apenas os nomes das várias colunas. E, portanto, aquilo que temos que fazer é, quando temos uma tabela, temos que clicar dentro dela, para aparecer então aqui as ferramentas de tabela no Word, e estando então agora aqui ao separador estrutura, eu tenho que dizer que a primeira linha, portanto eu tenho aqui a opção de identificar o que é que as linhas são. E então eu vou dizer aqui que a primeira linha é uma linha de cabeçalho. Okay? Portanto, assim o leitor de tela compreenderá ou saberá dividir a informação da primeira linha das restantes. Podem ver também, eu vou passar aqui uma outra tabela, tenho aqui alguns no documento, que muitas vezes algumas tabelas também a linha de fim não é por exemplo, aqui nesta tabela que fala do financiamento das Nações Unidas, e cada linha é Estados Unidos, contribui com 22% do orçamento, Japão, 12%. E a linha final é uma linha sumária do tipo total destes países, 100%. E, portanto, também convém identificar esta linha não como os dados propriamente ditos, mas sim como um sumário desses dados. Portanto, neste caso é um total, uma soma, por vezes é a média, e, portanto, também aqui aqui nesta tabela, teríamos então que, nesta opção aqui, linha total, identificar essa linha como tal. Aproveito aqui para dizer que também, para mostrar aqui que nesta tabela, e eu vou tentar fazer aqui uma descrição mais exaustiva, sobretudo para as pessoas que nos estão a ouvir que não conseguem ver. Portanto, quando às vezes uma pessoa cria um documento Word e quer criar títulos de coluna, não é? Portanto, aqui temos uma tabela em que a primeira coluna diz Estado-membro, depois então esta coluna é preenchida por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, e a segunda coluna é contribuição portanto, a quantia monetária que dá às Nações Unidas. E depois então vem 22% para o caso da linha dos Estados Unidos, 12,5% no caso do Japão, etc. Vocês podem ver aqui que, por vezes, por uma questão estética, e uma vez que a expressão contribuição, percentagem do orçamento da ONU é muito longa, esteticamente o que esta pessoa que fez este documento fez foi dividir isto em duas linhas. Portanto, fez uma coluna mais pequenina e, em vez de escrever todo o texto, fez uma coluna onde a primeira linha pôs a palavra contribuição e na segunda linha pôs o resto, percentagem do orçamento da ONU. Ora, aqui vamos ter obviamente o tal problema que disse há pouco, porque o Word tem aqui a possibilidade de nós identificarmos a linha de cabeçalho singular e nós aqui estamos a usar duas linhas só para efeitos estéticos. Portanto, isto não pode acontecer e, portanto, aqui a ideia que se dá é que, obviamente, o texto esteja todo na mesma célula, que é o que eu vou fazer, e se agora para efeitos estéticos eu quero simplesmente partir isto,
eu faço um Enter, não é? Portanto, aqui logo a seguir a palavra contribuição, faço um Enter, e assim a expressão percentagem do orçamento da ONU vai para a linha abaixo. Portanto, está em linhas diferentes, mas dentro da mesma célula. Portanto, estão dentro da mesma linha de tabela. Espero que isto se faça entender. Portanto, dentro da mesma linha da tabela, eu posso ter texto que, tendo vários enters, o texto fica separado em várias linhas. Ok? Finalmente, vamos ver aqui então também a questão da união de células e da... Nós aqui temos uma tabela das várias agências especializadas das Nações Unidas. Portanto, a Unicef, o Programa Alimentar Mundial, e portanto, para cada coluna, para cada agência, eu tenho o nome da agência, a cidade onde tem sede e a data, o ano em que foi fundada. E nós, por exemplo, nesta tabela, tínhamos aqui várias associações, portanto, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual fica na Suíça, a Organização Meteorológica Mundial também fica na Suíça, e a Organização Internacional do Trabalho fica na Suíça também, e a União Internacional de Telecomunicações também na Suíça. Então, o que muitas vezes, por questões estéticas, gostamos de fazer é que, em vez de escrever em cada linha a expressão Suíça, 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 Suíça 5 vezes, esta redundância normalmente elimina-se apagando, por assim dizer, as células, portanto fazendo uma célula enorme contendo apenas a palavra Suíça, e que, para quem vê, facilmente consegue perceber que esta palavra Suíça está a referir-se a 5 linhas diferentes da coluna anterior. Ok? Ora, podem imaginar o problema que isto levanta para um leitor de tela, porque ele, para saber a ordem com que deve ler isto, ele fica aqui um bocado confundido, porque só vai ler a palavra Genebra, Suíça, uma vez, e provavelmente será logo aqui quando se fala da primeira organização, quem está aqui que eu não tinha reparado, portanto a Organização Mundial de Saúde, e depois nas outras não sei o que é que ele lerá. Portanto, aqui o que se aconselha é prejudicar esta parte estética e evitar esta união de células, aqui no caso da palavra Suíça, de todo. Isto obviamente terá outros problemas, como já falados, porque não é só uma questão estética, mas uma questão também para as pessoas que veem, facilitaria a leitura, a cognição, digamos assim, se só existisse uma vez a palavra Suíça. Portanto, aqui temos um problema interessante do ponto de vista de tentar achar um equilíbrio entre todos os tipos de pessoas e como é que se pode representar a informação existindo um mínimo de prejuízo. Como eu disse, às vezes mais vale mudar completamente de estrutura e passar uma tabela para uma lista, por exemplo. Finalmente, gostava só de falar um pouquinho aqui da questão da legendagem. Portanto, tanto as tabelas como as imagens, e como sabem, têm legendas, correto? Portanto, eu tenho aqui, por exemplo, uma foto do Kofi Annan, eu posso pôr-lhe uma legenda, e há bocado falei-vos aqui daquela imagem do Soldado das Nações Unidas, que também tinha uma legenda. Obviamente, esse texto da legenda, e de forma a que a pessoa cega perceba que o que o ecrã está a ler, eu estou aqui a tentar procurar a imagem, vamos ver se eu encontro, aqui está. Portanto, para o leitor de tela saber que o texto que está a ler é o texto de uma legenda de uma imagem e não texto do próprio corpo de texto, sugere-se obviamente que a legenda da imagem seja feita pelas formas corretas que o Word tem. Portanto, que é, selecionamos a imagem, vamos aqui à opção Referências, e agora temos aqui a opção Inserir Legenda. E, portanto, eu agora aqui poderia colocar uma legenda qualquer, clicava OK, e essa legenda então fica aqui abaixo da imagem. Reparem que isto na prática, e se vocês se lembram do vídeo anterior sobre os estilos, isto na prática o que é um estilo próprio. Portanto,
tal como eu aplicava para os títulos um estilo, portanto marcava esse texto como estilo, aqui estou a marcar um texto como legenda e isto ajuda o leitor de tela. Para as tabelas, há aqui só uma recomendação um pouquinho diferente, porque sugere-se que numa tabela a legenda venha antes da tabela e não no fim da tabela. Ao contrário das imagens, é que a legenda vem a seguir à tabela. Ou seja, portanto, eu estou aqui numa tabela, clico em cima da tabela, vou novamente aqui ao separador referências e vou ao botão inserir legenda. Vou agora dizer que aqui nesta caixa de opções que não quero isto não é uma figura, que isto é uma tabela. Só que agora aqui nesta opção, se é acima ou abaixo do item, eu vou dizer obviamente que é em cima do item. E a razão que se faz isto é porque se deseja que o leitor de tela, para apresentar a tabela à pessoa que usa o leitor de tela, leia primeiro a sua etiqueta, por assim dizer, a sua legenda, para que depois a pessoa compreenda melhor o que é que está a ouvir, não é? E portanto era isto que eu queria vos falar neste vídeo. Portanto, imagens, tabelas e listas são 3 elementos que costumam acompanhar o texto propriamente dito e que têm regras específicas próprias para serem acessíveis.